Shalom, queridos. Bendito é o nome do nosso Deus. Que Deus é esse maravilhoso? Vocês estão vendo o que está acontecendo no Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém? Uma transformação total, porque o reformador dos reformadores, o Senhor Jesus, aquele que dividiu a história em duas, do antes e depois de Cristo, ele está reformando o nosso ministério. Nós hoje somos um ministério que onde chegar, vê as ovelhas do Senhor Jesus chegando e dizendo: muito obrigado por você ter vindo aqui me salvar. Muito obrigado porque você saiu da sua zona de conforto para vir aqui nesse bairro marginalizado me tirar do inferno. Muito obrigado. Onde nós chegarmos, as pessoas agradecendo. Tudo porque nós estamos estudando a palavra. Quem estuda a palavra tem confiança, tem segurança, tem autoridade para chegar em qualquer lugar e anunciar Jesus. E é isso que nós estamos fazendo. E as pessoas estão agradecidas por nós estarmos levando essa cidade aos pés do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Isaías 14 fala que o Senhor Deus revela ao profeta que terá compaixão de Israel. Isso ocorre porque o Senhor julgará de forma enérgica e poderosa as nações que afligiram seu povo. A Babilônia é muito citada durante o texto, ela será arrasada, diz o profeta, após isso a terra desfrutará de grande paz. Em Isaías 14, de 1 a 2, podemos ver que a queda da Babilônia era uma mensagem ao povo de Deus de que ele trabalharia em seu nome. Apesar da destruição que virá sobre a nação de Israel, Deus novamente terá compaixão. Isso contrasta com Isaías 9,17, onde Isaías disse que Deus, ao punir sua nação, não teria compaixão. Mais uma vez, ele escolherá a nação para ser seu povo, como fez no Monte Sinai, Jacó e Israel. Aqui, provavelmente, se referem a todas as 12 tribos, como fazem em Êxodo 19:3. A escolha de Israel por Deus e de Judá, Jerusalém, Davi e Salomão é, é um tema importante do Antigo Testamento, especialmente em Primeira Crônica e Segunda Crônicas e os Salmos. O fato de que não israelita, ou seja, os estrangeiros ou gentios, se juntarão a Israel também é um tema recorrente nas Escrituras. O papel de Israel será invertido. Ao invés de Israel ser exilado como cativo em outras nações, outras nações servirão a Israel. Isaías 14, 2. Isaías 14, de 3 a 21, vemos o registro de uma música ou uma provocação que será cantada por pessoas livres do medo do rei da Babilônia. A mensagem geral da música é que as pessoas ficarão maravilhadas com o fato de que este grande rei, reis, ser abatido como os monarcas de outras cidades. As pessoas se alegrarão com a sua morte, pois viveram com medo dele. Muitos expositores acreditam que ele é Satanás, a personificação final do orgulho. Tertuliano, nos anos de 160 a 230 depois de Cristo, o Gregório o Grande, que viveu em 540 a 604 depois de Cristo, foram os primeiros a apresentar essa visão, agora amplamente aceita. Embora muitos sustentem que os versículos 12 e 14 se referem à entrada do pecado no cosmos,
no cosmos pela queda de Satanás, esse assunto parece um pouco forçado nesse capítulo, embora muitos sustentem que os versículos 12 e 14 se referem à entrada do pecado no cosmos pela queda de Satanás. Eu repeti para ser melhor para entender. Esse assunto parece um pouco forçado nesse capítulo. Parece mais natural ver esse tirano orgulhoso como Senaqueribe, 705 a 681. Existem paralelos interessantes entre a descrição do tirano em Isaías 14, e a maldição contra Senaqueribe em 37, 21 e 29 versículos. Ele era rei de ambos, porque Babilônia era vassalo da Síria desde o final do século X a.C. Ocasionalmente, o governante vassalo da Babilônia se revoltou contra a Síria, mas em 728, Tiglat-Pileser III, o governante agressivo da Síria, de 745 a 727, foi coroado rei da Babilônia. Nínive era a capital da Síria, mas Babilônia se tornou o centro de sua vida cultural. Por causa dessa assimilação, a adoração do deus da Babilônia, Marduk, ganhou popularidade na Assíria. Sargão II, 722-705, e Senaqueribe, 705-681, posteriormente monarcas assírios, também se autodenominavam reis da Babilônia. Depois que Sargão morreu em 705, houve muita rebelião no Império Assírio. Os elamitas colocaram Marduk sobre a Babilônia, 692 a 689. Ele fez uma aliança com várias nações, incluindo os medos. Para subjugar a rebelião da Babilônia, Senaqueribe marchou lá em 689 e a destruiu. Ele até mesmo lançou sobre as ruínas da cidade enormes volumes de águas para tentar devastar a cidade. No entanto, alguns anos depois, a cidade foi destruída pelo filho de Senaqueribe, o sucessor Esarhadon. A morte de Senaqueribe por assassinato, segundo Reis 19:37, 8 anos depois de destruir a Babilônia, daria grande alegria e conforto às nações vizinhas, especialmente Judá. Especialmente Judá. Eu acho que a gente fica por aqui. Está um pouquinho puxado o estudo, né? Mas a gente pesquisa mais um pouquinho. Vocês sabem muito bem que não podemos ficar somente com aquela mesma história, um versículozinho decorado, aquele versículo que a gente gosta, e querer pregar o evangelho desse jeito. Fique feliz de Deus estar nos levando a uma dimensão mais ampla, desde maio de 2023, que nós estamos caminhando para frente. Porque quem anda para trás é caranguejo. A gente não pode menosprezar o livro mais importante do mundo, odiado, mas amado pelos filhos de Deus. E se é amado, é necessário ser aconchegado. A gente não pode amar algo que a gente deixa encostado lá numa estante, ou que deixa na cabeceira da cama. Se nós amamos, nós abrimos, estudamos, com muito gosto, com muito prazer. Então, mesmo que o assunto às vezes fica meio difícil, mas nós temos condição de pesquisar. Teólogos confiáveis ainda existem.
E nós vamos buscando. Se o que eu estou passando não está sendo bem entendido, vocês pesquisam. Os discipuladores têm toda a capacidade para fazer isso, e os alunos também. E na sala de aula, ampliar-se um conhecimento ampliado ao ponto de vocês dialogarem, conversarem numa dimensão bem mais ampla, conversando de Jesus, da sua história, da palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, como se estivesse falando do feijão e do arroz. Feijão, arroz é o alimento que ninguém tem dificuldade de falar sobre ele. Todos possuem nas suas casas, no mínimo, um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão. A mesma coisa é a palavra de Deus. Ela é o pão da vida. Todos têm por obrigação comer este pão da vida, porque ele é Jesus. João 1, versículo 14. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos prosseguir sem desânimo. Quem não entende, procura pela apóstola Rai Nascimento, que é supervisora do discipulado desse ministério, e a nossa casa está à disposição. Nós não temos nada para esconder. Nós estamos falando com clareza, somos transparentes, onde nós errarmos, estamos maleados para ser consertado e fazer diante de todos o conserto. Então, vamos prosseguir juntos, porque aquele que sabe o que quer, não tem dificuldade para alguém seguir. Eu sei o que eu quero Jesus, e Jesus é a palavra. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre.